Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje naquela série de resgate de memória dos gigantes do Espiritismo, tá? Naquela primeira hora, não se resumiu só a Kardec, a Denis, tem muita gente boa, muitas pessoas fantásticas que estão esquecidas pelo movimento espírita brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre uma espanhola incrível, teve uma longa vida dedicada à poesia e ao espiritismo. Estou falando de Amália Domingues Soler. Nasceu quase cega, teve problemas de visão a vida inteira. Ela foi uma poetisa. Ela começou a escrever por volta dos 10 anos de idade, começou a ser publicada aos 18 anos de idade. Ela é mais conhecida aqui no Brasil pela sua obra Fragmentos das Memórias do Padre Germano, tá? Ela foi membro da Federação Espírita Espanhola por volta dos anos 1870, certo? Ela publicou o artigo chamado El Espiritismo es la Verdad, 1872, não é? Ela era uma pessoa muito humilde, então o presidente Dom Luís Lac, presidente da sociedade La Buena Nova, sabendo das dificuldades materiais de Amália, convida para morar em sua casa junto à sua família, que deu a Amália a possibilidade de contribuir mais à causa espírita, né? Justamente por ela ser escritora. Vamos imaginar, ela foi oradora, ela foi intelectual, polemista, chamada de poetisa das violetas. Isso no século XIX, onde havia muito preconceito em relação às mulheres, certo? Muitas mulheres eram proibidas de ler e escrever porque eram mulheres, certo? Certa manhã, estando em casa, ela se sente diferente, um processo doloroso começa, e daí inicia-se um fenômeno. Abre aspas. Pareceu-me que toda a minha cabeça tinha se enchido de neve, tal frio intenso que senti na mesma. Prestei atenção e acreditei ouvir esta breve palavra: luz, 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 para minha alma e para os meus olhos. Gritei, movida por inexplicável impressão: luz, necessito, meu Deus. E sem saber porquê, chorei não com amargura desconsolada. Pelo contrário, aquelas lágrimas pareciam que me davam vida. Sem dar conta do que fazia, encaminhei-me a um espelho, e numa exclamação de júbilo e de assombro indescritível, ao ver meus olhos perfeitamente abertos, como há muito tempo não os podia ver, pois que sempre os tinha com as pálpebras caídas, o que me impossibilitava de ver. Haveria chegado a hora de minha liberdade? Fecha aspas. Perguntou em voz alta, julgando que alguém pudesse responder a ela, e veio uma resposta. Sim, murmurou a voz longínqua. Louca de contentamento, corri para o médico, que me disse: Amália, graças a Deus, a começar de amanhã poderás trabalhar, porém sem excesso. Este fato assinala uma vida nova para ela. E foi na sociedade La Buena Nova, da antiga Vila da Graça, em Barcelona, em 1878, a revista que ela fundou, La Luz del Porvenir, que dirigiu até 1899. A articulista que quase toda a imprensa espírita da Espanha, quando passou a dar a sua contribuição literária, como Los Arbores de la Verdad, órgão dirigido por J. Esteban Marata, periódico que a editora argentina de 18 de abril de Buenos Aires dispôs-se a recompilar seus números para divulgar. É tanta informação que é difícil para eu acompanhar. Aqui foram muitas anotações que eu fiz e ainda tenho um portal aberto com boa parte da bibliografia dela. Bom, dentre todos os livros que ela publica, todos foram acolhidos com muito entusiasmo, encantamento e direcionamento ao bem, né?
Ela publicou muito na Europa e inclusive aqui no continente, na América, no norte, no centro e no sul. Por exemplo, ela publicou e destaca-se, né? El Espiritismo refutando os erros do catolicismo romano, o Espiritismo refutando os erros do catolicismo romano, né? Ela publica em 1880 em Barcelona, que é uma recompilação de 46 artigos por João Torres, com refutações de Amália na polêmica com o cônego Vicente de Manterola. Memórias do Padre Germano, 354 páginas, um livrão para a época. Reúne dados autobiográficos obtidos pelo médium sonâmbulo Eudaldo, da Sociedade La Buena Nueva, né? Em Barcelona também, numa encarnação posterior, uma encarnação do protetor de Amália, o espírito de Saint-Germain-des-Prado, que habitara por volta do século IV as cercanias de Paris, recebidos pelo médium Eudaldo entre 1880 e 1884, copiados e anotados pela escritora, que os passou a publicar a partir de 29 de abril de 1880, como artigos no jornal La Luz del Porvenir, e que o editor espírita João Torrente, um dos fundadores desse órgão, deu a ideia de reunir em volumes. Interessante. Um clássico, ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1917, ou seja, os fragmentos de Memórias do Padre Germano foi publicado pela FEB em 1917, com 576 páginas. Outro livro, Memórias de Amália, um livro pessoal, né, intimista, cheio de apontamentos e observações até 1891. Em 1912, a Amália, já como entidade espiritual, o completa, indo até a data de 1909, e o prefacia por intermédio do médium Maria. Na forma de livro aparece também em 1913, foi traduzida para o português pela professora doutora Isolina Bresolim Viana, pela editora O Clarim, com o título de Minha Vida, em 1985. Outro livro, Sus Mais Hermosos Escritos, a qual ela faz surgir da polêmica com o cônego Manterola. Cônego é um cargo ao título sacerdotal. Cônego Manterola, uma compenetração mais profunda do espiritismo, não é? Mais tarde, outra obra, Te Perdono, Memórias de um Espírito, publicada em 1900, em 8 fascículos, 870 páginas, reeditado em 1904. No prefácio dessa obra, Amália, ela destaca: muitos espíritas pediram aos senhores Carbonell e Estevam a publicação de Perdoa-te, que é como vulgarmente chamam as Memórias de um Espírito, e os referidos senhores atendendo mais aos desejos dos seus irmãos em crença do que aos seus próprios interesses, vão publicar uma obra que merece ser lida e estudada seriamente. Mais uma obra, Memórias de um Espírito, que vai reunir comunicações recebidas na Sociedade Boa Nova, né, através da médium falante Conceição Lac, do espírito Íris, que em reencarnações anteriores se apresenta como Maria de Magdala e Santa Teresa de Ávila. Essa obra vai ser traduzida em 1943 aqui no Brasil por José Fáquera, com o título de Perdoa-te, Memórias do Espírito. Outra obra, Ecos de Prueban, reúne 41 casos que provam a justiça da reencarnação, compilados por Ateneu de Propaganda Espiritista Allan Kardec, publicado na Argentina em 1956, editora argentina, 18 de abril, com 251 páginas. Ramos de Violetas, publicadas na Argentina, 1903, em 2 tomos, datado de 1947. É uma coleção em prosa e verso sobre diferentes temas, e mais Clotilde, que é uma novela, impressões e comentários sobre os sermones de Escolápio de um jesuíta, Cânticos com Cenerros e Ultratumba, também publicado
na Argentina, né? É interessante que ela nasceu em 10 de novembro de 1835. Eu nasci um tempinho depois nessa data. É isso. É o que eu posso falar, tem muito mais coisas sobre a Amália. Já foi uma leitura um pouco truncada por conta do meu espanhol ser um pouco enferrujado, né? Eu leio, mas a minha pronúncia já viram que é péssima. Mas procure saber sobre Amália Domingues Soler, certo? Muito profusa, vamos tirar ela do esquecimento, vamos nos debruçar sobre Fragmentos da Memória do Padre Germano, é uma obra clássica aqui no Brasil, e essas outras, se a gente conseguir, tem muita coisa na Argentina. Até o próximo episódio.